Remanabalabaxai, tudo que eu colocar nos teus lábios, mulher, recanto, remalabaxai, tu entrega. Porque a minha igreja precisa se alimentar da verdade, porque é a verdade que liberta e tu sabes do que eu estou falando. Estou entrando no teu lado e trabalhando e tu também sabe. O coração do homem, filho, meu Espírito Santo tem amolecido. Vou eu te surpreender. Estou eu derramando sobre a tua vida uma autoridade, uma unção diferente, porque tu serás ministra da minha palavra. Tu não és somente intercessora, nem profeta. Tu és, querida, sim, anunciadora das boas novas. Senhor da glória, toma tudo que é da minha irmã nas tuas mãos, meu Pai. Toma a casa dela, Senhor, as filhas, os genros, meu Deus, os sonhos desta família. E no nome de Jesus, que não haja nenhuma retaliação no mundo espiritual. Reveste ela, Senhor, de forma sobrenatural esta noite, Senhor da glória. E no nome de Jesus, Pai, que a tua palavra já encontrará repouso nos nossos corações, para que a nossa vida e a nossa história seja mudada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor confirmando a palavra, aleluia, que eu vou falar hoje sobre fidelidade. Aleluia. Irmãos, gostaria que vocês colocassem em pé mais uma vez. Que o Senhor venha estar presente neste culto. Que o Senhor venha trazer em vossos corações o entendimento. Aleluia. Não o entendimento humano, mas o entendimento pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor amado, nós louvamos a Ti por mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor venha fazer presente, Senhor, nesses corações. Que o Senhor venha esvaziar esses corações, ó Pai, nesta noite. Para que eles possam receber a unção da Tua palavra. Uma palavra nova, uma palavra de vida. Uma palavra que liberta, uma palavra que alimenta, Senhor amado. Que venha alimentar a nossa alma, porque nossa alma tem sede de Ti. Assim como as costas anseiam pelas águas, ó Pai, nós ansiamos, Senhor, por Ti, pela Tua palavra, pela Tua vida, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, já tinha 2 semanas, 2 finais de semana, que era para mim trazer a palavra, mas não tinha chegado o momento. E eu vinha orando e consagrando o Senhor e pedindo, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que eu fale à Tua igreja? Qual a Tua palavra, Senhor? E o Senhor falou, fidelidade. Fidelidade. Irmãos, o que é fidelidade? É ser fiel, ser digno de fé, leal, honrado, seguro. Isso é fidelidade. É o que está faltando, irmãos, não só na igreja, mas no mundo todo. Olha o que está acontecendo no nosso país, por causa de quê? De fidelidade. Fidelidade dos políticos para com os povos, né? Do compromisso que eles fazem, da aliança que eles estão sempre quebrando, porque na campanha é uma coisa, a hora que entram no poder é outro. Então é falta de quê? De compromisso, de lealdade, de fidelidade. E o Senhor me falou trouxe ao meu coração a palavra de Daniel, Daniel 3. Amém? É uma palavra muito conhecida, mas eu não sei se vocês já ouviram a ministração dessa palavra com esse tema. Fidelidade. Amém? Aleluia.
Irmãos, nós sabemos que Daniel e os seus 3 outros companheiros, que era Ananias, que recebeu o nome de Sadraque, Misael, que recebeu o nome de Mesaque, e Azarias, que recebeu o nome de Abednego, foram levados cativos. Aleluia! Eles foram levados cativos lá de Jerusalém. O rei da Babilônia entrou ali e levou os povos que estavam ali, e não só os povos, mas entrou no templo e levou o quê? Levou os vasos, aleluia, levou os utensílios da casa de Deus, e foi colocado aonde? Diante dos deuses deles. Irmãos, aqueles rapazes estavam ali adorando a Deus. Eles eram fiéis. Aquele povo ali de Jerusalém era fiel. Assim como aquele povo de Babilônia era o quê? Idólatras. Tinha vários deuses. Então era totalmente diferente. É como hoje, irmãos. A igreja do Senhor, ela é fiel ao Senhor. Mas no mundo aí, há muitos deuses. Há muitos deuses. E aqueles jovens não eram jovens comuns. Eles eram jovens da família real ou da nobreza. Eram jovens que eram cultos. Eles não eram ignorantes à ciência daquela época, né? Eles tinham estudos, sabiam se comportar diante de nobres. Então, o rei, o que ele fez? Pediu que pegasse esses jovens e levassem para o palácio, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Então, eles tinham que falar o quê? A língua daquele povo. E junto com a língua, irmãos, vem o quê? Vem a parte da política, vem a parte dos costumes, da alimentação, dos deuses. Então, aqueles 4 jovens foram levados para este meio. Mas o que eles colocaram em seus corações? De não se contaminarem. Aleluia? Então, nós temos que trazer isso para nós hoje, irmãos. Nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Mesmo que você esteja no lugar mais poluído de pornografia, de lascívia, né? De bebedice, de glutonaria, de fuxico, mas você não se contamina. Porque, irmãos, o Senhor nos quer no meio deste povo. Porque separado, nós não seremos luz. Seria como se a gente estivesse debaixo do alqueire, debaixo da mesa. Então o Senhor nos quer o quê? Brilhando. O Senhor nos quer o quê? Fazendo diferença nesse meio. Seja na sua parentela, seja no seu trabalho, por onde nós andarmos. A palavra do Senhor fala, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará aquele lugar. Então, profetiza no seu trabalho. Profetiza onde você estiver, que aquele lugar pertence ao Senhor. E você ali vai fazer a diferença. Amém? Assim como aqueles jovens fizeram diferença. Aí, o que aconteceu? Daniel pediu para o chefe dos eunucos que a alimentação deles fosse o quê? Diferente. E o eunuco, o que ele falou para ele? Que não poderia. Por quê? Porque senão eles iam seriam jovens diferentes. Aqueles jovens que estavam comendo a comida do rei, eles seriam alegres, estariam o quê? Robustos,
né? Porque estariam bebendo vinho, estariam comendo carne, estariam fazendo as coisas que agrada a carne. Mas aí o que ele falou? Fez um propósito, não. Eu peço-te 10 dias para que eu não venha comer das iguarias do rei, mas que eu venha comer da alimentação que eu lhes falar. E assim fez. E o que aconteceu? Em 10 dias, ele se apresentou. E ali, eles se destacaram. Se destacaram. E ali, o que aconteceu? Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento à inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Então, Daniel, ele se destacava sobre os outros 3. E ele foi levado, então, mais para a presença do rei, né? Que a gente sabe que ele foi lá, interpretou os sonhos e tudo. E aí, irmãos, como sempre, tem aqueles que nos quer desafiar. Desafiar o crente, desafiar o nosso Deus que nós servimos. O que eles fizeram? Fizeram uma armadilha. Aí entra no capítulo 3. Fizeram uma estátua de ouro. E o rei fez essa estátua e chamou, né, todas aquelas pessoas que eram do alto poder. Eram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província. Amém? Nisso aí, aqueles jovens, Daniel, já tinham colocado em algum poder. Eles já estavam no poder também, através de Daniel. E aí, o que aconteceu? E ali, eles falaram que quando tocassem as buzinas, o pífaro da harpa, a sambuca, do saltério, a gaita, de foles, de toda sorte de música, que era para eles se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E aí, o que aconteceu? Eles não se dobraram. Eles foram fiel a Deus. Ali era para desafiar, irmãos. Era um desafio que estavam fazendo. Para que eles fossem o quê? Mortos. Porque eles estavam se destacando. E quando as pessoas se destacam, levanta os invejosos. Levanta os inimigos. Levanta o seu colega de trabalho. Levanta alguém da sua família. Às vezes levanta até o esposo, irmãos. Porque hoje nós estamos vivendo que tem concorrência, que tem aquela disputa até entre marido e mulher. Em questão a financeira, em questão a estudo. Se um faz uma graduação, o outro tem que fazer. Aquela competitividade. Nós vivemos neste mundo. E naquela época não era diferente, não. Então, o que aconteceu? Eles não prostraram. Aí vem aquele invejoso falando, né? E disse, deixa eu ver aqui, aonde está? Daniel 3:15. Aqui, ó. Agora, pois, se estáis, que eles não se dobraram. E agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som, Daniel 3:15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrar-te e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente,
E quem é o Deus que vos poderá livrar das mãos? Ora, o desafio não foi só contra eles, mas foi ao Deus que eles serviram. E esse Deus é fiel, é a fidelidade. Assim como você tem fidelidade com Deus, Deus tem fidelidade com você, Deus tem compromisso. Porque não é o seu nome, não é você, mas é Deus que está sendo provado. E Deus é um Deus vivo, é um Deus fogo consumidor. E o que Ele faz? Responderam Sadraque, Mesaque, Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessita de te responder sobre este negócio. Por quê que ele falou assim? Porque eles tinham confiança no Deus que eles serviam. Eles tinham confiança, porque eles também estavam sendo fiel a Deus. No meio daquele todo povo idólatra, eles estavam sendo fiel a Deus. Então, irmãos, nós temos que trazer isso para nossos dias. Fidelidade. Fidelidade. Irmãos, sede fiel. Se você trabalha em algum lugar que chega para você, ó, faz assim, assim, assim. Ó, abre o olho. Hoje, nós temos a informática, nós temos o e-mail. Hoje a gente deve deixar registrado, em muitos trabalhos que tem esse privilégio, você deixa registrado a ordem que alguém te der, e você fala, não vou fazer assim por causa disso, disso, disso. Isso já é um documento para você. É uma prova. Porque está cheio de ciladas, irmãos. Esse mundo está cheio de ciladas. Quando eu entrei no meu trabalho, que eu era do raio-x, lá no Cais do Bargoiá, e me convidaram para passar para o chequinho, que estava faltando funcionário, e eles tinham terceirizado o raio-x, e eu passei para o chequinho. Irmãos, me soltaram lá, caí de paraquedas. Não teve um treinamento. A pessoa ficava do meu lado e falava, você faz assim, assim, e aquela fila quilométrica. E aí, quando eu pegava para fazer, essa aí não, ela não sabe nada. E realmente eu não sabia. Mas eu tinha que aprender. Eles não estão nem aí se você sabe ou não. Aí eu fui, aprendi, graças a Deus, Deus me deu sabedoria, aprendi, irmãos, com excelência. Porque eu sabia resolver os problemas sem levar para a parte da diretoria. Porque não adianta, porque cargos comissionados não têm compromisso com o local que eles trabalham. Está vendo, irmãos? Compromisso. Nem isso. A gente tem que ter compromisso com o nosso trabalho, compromisso com a igreja, lealdade com os irmãos, com a pastora. Nós temos que ter o quê? Compromisso. E ali você não via compromisso nenhum. Por isso que nada dá certo, irmãos. Você vai nesses órgãos públicos aí, não dá certo, porque ninguém tem compromisso. Ele quer receber o dele e pronto. Eu não vou ser exonerado, eu não vou ser mandado embora. Eu vou lá, enrolo o meu tempo, bato o meu ponto e pronto. No final do mês eu recebo e pronto, acabou. Mas não é assim, irmão. Nós que somos cristãos, nós que temos que fazer diferença no local onde a gente trabalha. E nesses locais, é lógico que vai levantar pessoas. Porque órgão público é desse jeito. Aí, o que aconteceu? Eu sentei lá no chequinho, no início do mês. Naquela época, só saía alguns exames no início do mês. Aí começaram, você tira isso aqui para mim. Wanda, você tira isso aqui para mim. Não deixava eu trabalhar. E queria que eu deixasse o paciente que estava na fila, aguardando, para eu tirar o dele. E eu fui deixando lá de baixo. Aí, no final do dia, eu cheguei para a diretora, falei assim, olha, assim não dá para trabalhar. E a diretora também era dessa forma. Porque eu não acho correto.
Uma que os funcionários não deixam eu trabalhar, e outras que elas não têm nem a discrição de chegar e falar, ó, Vânia, tipo assim, né? Não, na frente você tira para mim. É lógico, gente. Quem é que de vocês que estaria na fila que não iria, né, questionar? O que aconteceu? Eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda. Aí eu coloquei ordem no local que eu trabalhava. Porque a gente tem que honrar aquele local que Deus nos deu. Eu estava ali, não queria, mas o Senhor me colocou. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me capacitar. E eu quero ser uma boa funcionária aqui nesse local. Eu quero desempenhar o meu papel que deve ser desempenhado. E ali eu fiz. Irmãos, até a diretora parou. Porque eu falava assim, ó, eu tiro depois que terminar os da fila. E se sobrar algum exame, se você quiser tirar, né, algum exame difícil de sair, que você mande alguém de madrugada ficar na fila e como eles ficam. Irmãos, é difícil você fazer isso. Você traz o quê? Inimizade. Mas quando você, ao mesmo tempo que eu era dura, ao mesmo tempo eu ia atrás, olha, tem mais exame. Se você quiser, eu tiro para você agora. Você entendeu? Então você tem que ser temperada. Tá? Então, o que aconteceu? O que eu estou falando? A gente tem que saber trabalhar. Nem é tudo que o seu chefe fala que você tem que fazer. Porque muitas vezes, irmãos, é cilada do inimigo. Cilada do inimigo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, ali o que aconteceu? Eles falaram, que faça, então, manda eu para a fornalha. Porque eles sabiam no Deus que eles serviam. E mesmo se fosse da vontade de Deus que eles morressem, eles morreriam. Mas fazendo o quê? A vontade de Deus. Porque até então, irmãos, eles não sabiam que Deus ia fazer aquele milagre. Não é porque eles falaram assim, não, eu vou fazer isso, mas Deus vai nos livrar. Não, eles não sabiam que Deus iria livrar eles. Eles foram prontos para morrer, mas morrerem fazendo a vontade de Deus. A fidelidade, ser fiel com Deus, fiel até a morte. E aí, o que aconteceu? Eles jogaram ali na fornalha, e aqueles homens que o jogaram na fornalha, eles morreram, irmãos, tanto que estava quente. Porque era quente, mas eles colocaram mais quente ainda, para que fossem jogados aqueles. O inimigo quer isso, quer ver nós na fornalha, queimando. Às vezes tem coisas que acontecem, a gente fala, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, às vezes tem luta que a gente passa, é como se a gente estivesse pegando batata quente. Você fica assim, ó. Fala, Senhor, o que está acontecendo? É uma coisa atrás da outra. Mas o Senhor nos livra de todo o mal. Mesmo que as coisas às vezes não estão de acordo com o que a gente gostaria que tivesse. Mas se é a vontade do Senhor, amém. Aí o que aconteceu? Então aqueles homens foram atados com suas capas, os seus calções, os seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque, Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Irmãos, ainda além de jogá-los, ataram eles. Alguém já amarrou você, irmão? É a coisa mais horrível. Agora imagina, você atado, com a sua roupa, tudo, e ser lançado naquele fogo.
Não tinha como você espernear, não tinha como você fazer nada, nem levantar as mãos e falar, Senhor, tem misericórdia. E aqueles homens foram lançados dessa forma, naquela fornalha de fogo. E o que aconteceu? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram o rei, é verdade, ó rei. O rei estava observando. Eu creio que ele deveria estar no lugar bem alto e a fornalha lá embaixo, porque não teria como ele estar no mesmo nível, né? Ele estava no alto. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos. O Senhor tinha soltado aqueles 4 homens, aqueles 3 homens. E ali estava o anjo do Senhor. Oh, glória a Deus! E andavam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Irmãos, olha que milagre, que glória! Até aquele rei idólatra reconheceu o Deus Altíssimo daquele povo. Qual Deus que você serve, irmãos? Você faz diferença? As pessoas olham para você e falam, você serve a um Deus vivo, ao Deus Altíssimo? Irmãos, nós temos que fazer diferença. Olha, ontem eu fui num local, numa inauguração de uma casa nova, de um amigo do meu esposo. E ali aquele povo, ele bebem demais. A vida deles era beberem e falarem dinheiro. Eu compro isso, fulano comprou aquilo, outro comprou um jato, não sei mais o quê, eu estou viajando para a Europa, não sei mais o quê. A vida deles é falarem isso. E a minha filha, a Carolina, ela é casada com um filho de uma pessoa muito importante, muito bem de situação. E eles conhecem o avô do esposo da minha filha, conhecia, porque ele faleceu. E ali eles ficam endeusando as pessoas que têm dinheiro. Acha que a pessoa que tem dinheiro merece mais honra, né? Você ser mais educado. Irmãos, a gente tem que ter respeito pelo ser humano. Seja ele com dinheiro, seja ele sem dinheiro. Seja ele bonito, seja ele feio. A gente tem que ter respeito. A gente tem que amar. A palavra do Senhor fala, amar o Senhor, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque também, irmãos, a pessoa não tem culpa se ele tem dinheiro. Porque você sabia que às vezes a gente faz discriminação não só do pobre, mas do rico também? Porque ele não tem culpa se ele tem dinheiro. Né? Graças a Deus, porque a igreja do Senhor tem pessoas cheias do dinheiro. Porque como é que vai manter a obra? Como é que vai ter a oferta? Como é que vai ter o dízimo? O Senhor ama a prosperidade. Ele não ama é que você adore o dinheiro. Que você vive em função do dinheiro. Que o dinheiro domine sua vida. Você que tem que dominar o dinheiro. Para fazer aquilo que é bom, agradável, honrado ao Senhor. Amém? Então nós temos que desfrutar. Tem gente que é tão avarenta, irmãos, que tem dinheiro e não passeia. Come mal, veste mal, mora mal. Eu conheço muita gente dessa forma. Deus não se agrada. Você sabia que é um dom do Senhor? Lá em Provérbios fala.
que até você desfrutar do dinheiro é um dom do Senhor. Então, a gente tem que saber ter a temperança, né? Toda a palavra do Senhor, a gente tem que ter temperança em tudo nas nossas vidas, irmãos. Aí, o que aconteceu? Aí, ele pegou, começou a falar. Eu peguei e falei assim, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa simples, o sogro da minha filha. Vocês têm uma visão totalmente diferente. E outra coisa, vocês valorizam muito o dinheiro, e uma coisa que eu não valorizo. Eu valorizo o ser humano. E ali, irmãos, você já tem que fazer diferença. Não tenha medo de expor a sua opinião. Amém? É lógico que você não vai ficar levantando questões, mas você expõe a sua opinião e cala. Né? Aí, num determinado momento, na bebida já estava, né? Já era meia-noite, eu chamando para ir embora, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E ali, para 1 hora, houve uma discussão. Aí, eu peguei e falei assim, olha, eu não gosto que ninguém fala mal de uma pessoa perto de mim. Eu não gosto. Se fosse você, que o fulano estivesse falando, eu falasse, olha, não fala mal dele. Ele é seu irmão, ele é seu amigo, ele não está aqui. A gente tem que mostrar, irmãos, testemunho. E aí, ele falou assim, para com essa discussão e respeita a Vânia. Um deles. Irmãos, você tem que fazer diferença. Quando você faz diferença, você acha que as pessoas não estão observando você? Observam. Todas as vezes que essas pessoas me veem, e meu esposo fala, você não sabe como aquelas pessoas gostam de você e te admiram. E, irmãos, eu não tenho contato assim. Mas por quê? Vê o testemunho, irmãos, vê a diferença. Você tem que fazer diferença. Não é porque o seu esposo bebe, não serve a Deus, que você tem que ir naquele local e beber e começar a dar gargalhada e entrar naquela muvuca. Não precisa. Eu do lado do meu esposo. Aí ele falou, mas você bebeu? Não, eu bebi mesmo, bebi água, bebi suco. Né? Aí, você tem que fazer diferença. Você não precisa. A gente tem que ser mulher sábia. Se tem alguma esposa aqui que não tem um esposo crente, que bebe, irmão, seja sábia. Eu não vou todas as vezes, não, sabe? Eu escolho os lugares, eu falo para o meu esposo, olha, não me chama para ir em tal lugar, porque o Espírito Santo que habita em mim entristece. Então, eu gostaria que você me respeitasse. Se você vai, tudo bem, mas não queira a minha presença do seu lado, nesse local. E aí, o que acontece, irmãos? A gente tem que fazer diferença. A gente tem que ser fiel à palavra do Senhor. A gente tem que ser fiel com Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, irmãos, aqui vocês viram a fidelidade daqueles rapazes. E vocês viram que como o Senhor foi glorificado. O Senhor está com os olhos procurando homens fiéis, mulheres fiéis, crianças fiéis. Porque o Senhor está procurando. Então, que você seja essa pessoa fiel. Que você seja esse homem fiel. Que você, esposa, seja fiel ao seu esposo, o esposo fiel à sua esposa, o filho fiel à sua mãe. Amém? Porque nós temos compromisso. Nós temos lealdade. São pessoas que estão próximas de nós. Nós não devemos quebrar a aliança, a fidelidade, a lealdade. Então, irmãos, eu vou citar um exemplo aqui de que é não ser fiel.
Lá em Salmo 78, 8. Pode ler, quem tiver achado. Aí, você está vendo? Não foi fiel a Deus. Quem que era? Aqueles pais, aquela geração contumaz e rebelde. Geração que não regeu no seu coração ser fiel a Deus. Então, é uma escolha, irmãos. É uma escolha. Você tem que fazer a escolha, ser fiel. Ser fiel. Fidelidade, compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso nas orações. Isso é para mim também, irmãos. A palavra é para mim também. O Senhor falou muito em meu coração. O que é uma geração contumaz, quando fala? Que não fosse como os seus pais. Quer dizer, os pais já tinham dado exemplo de rebeldia. Uma geração obstinada. Mas o Senhor está sempre pronto o quê? Uma nova chance. Eles estavam dando uma nova chance a essa geração. Ela, o que é contumaz? É uma teimosia, birrento. Irmãos, a coisa mais ruim é pessoa birrenta. Birrenta. E não é só criança não, irmãos. Tem dia que meu esposo é birrento. Sabia? Hoje ele ficou o dia inteiro no sofá, calado. Por quê? Ressaca. Ficou lá. Né? Meu genro foi para lá, para almoçar. Nem conversar com meu genro, não conversou. Eu falei assim, ele está com ressaca, não repara não. Não falei perto dele não, porque a gente tem que ser sábia. Eu não posso ficar cutucando não, porque ele é do mundo. Para ele isso é normal. Né? É difícil a gente entender isso, mas é. Para ele é normal. Ele não tem Deus, não teve um encontro com Deus, não tem um compromisso com Deus. Ele está tendo um compromisso o quê? Com o homem, como amigo, né? Com a carne, porque a carne quer isso. Ele falou assim, olha, Vânia, o momento que eu sinto mais feliz é quando eu estou perto dessas pessoas. E que eu gostaria que você estivesse perto de mim, porque ele gosta muito que eu esteja perto dele também. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Né? É difícil. Mas o Senhor nos dá graça. Então, o que aconteceu? Essa geração, ela não foi fiel a Deus. Isso é um exemplo de não ser fiel a Deus. Aqui fala que Deus procura fiéis na terra. Salmo 101, 6. Quem achou pode ler. Amém? Olha só. O Senhor está à procura de fiéis na terra. Aqueles que andam o quê? Num reto caminho. Né? Então, a gente tem que ser o quê? Fiel ao Senhor. Andar em caminhos retos. Irmãos, caminho reto. Eu vou dizer aqui para vocês que não existe, né? Literalmente, sim, não é. Porque olha a sua caminhada.
ela é retinha? Tem depressão, né? Às vezes tem elevação, às vezes tem pedregulho, tem espinho, mas o Senhor quer que nós andamos no caminho reto. Por quê? Nós temos que olhar somente para frente, para Jesus. Se você olhar para Jesus, seu caminho vai ser reto, sua caminhada vai ser reta. Mesmo que você desce, sobe e tal, né? Tem umas arranhões aqui, outra ali, mas está sendo reto. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não olha para o seu esposo. Não olha para o seu filho que não serve a Deus. Porque, irmãos, a salvação é individual. Nós temos que orar pela salvação dos nossos. Mas não queira você ir para lá e falar assim, eu só vou servir Jesus quando ele servia Jesus. Cuidado, não faça esse compromisso. A palavra do Senhor fala para a gente não precipitar a nossa boca em fazer promessas. Esse é um tipo de promessa, irmãos, que é tolice. É você ser tolo. Porque o Senhor quer salvação. Nós temos que fazer o compromisso com Deus. Ser fiel. Se você estiver nos pés do Senhor, aquelas vidas podem alcançar salvação. Mas se você estiver do lado de lá, você vai com ele para o inferno. É nosso esposo, é nosso filho, é a nossa mãe ou é nosso pai. Mas é assim a realidade, irmãos. É triste. Mas é desta forma. Porque o Senhor fala que a gente tem que deixar pai e mãe. Nós não podemos ficar com tropeços nas nossas vidas. Você tem que amá-los e tem que honrá-los. É difícil, é diferente. Né? No reino espiritual, é diferente. Porque não é porque você ama e honra ele, que você tem que servir, às vezes, o mesmo Deus que ele serve, ou seguir o mesmo caminho que ele segue. Não, você tem que ser diferente. Amém? Aqui, ó, vou agora para os jovens. Fidelidade de jovens para com Deus. 1 Timóteo 4, de 12 a 14. Quem pode ler para nós? Amém? Alguém achou? Deixa eu ler aqui então. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Amém, jovens? Essa palavra é para vocês. Amém? Olha a responsabilidade de vocês para com a igreja, para com os jovens lá fora. Vocês, jovens, os outros jovens estão mais olhando para vocês. É tipo assim, as senhoras olham para mim, os jovens olham para vocês, né? Então, quem é criança, se é um evangélico, né? A criança vai olhar para aquela outra criança. Então, é assim, nós temos que ser o quê? Testemunhos, né? Testemunhas vivas, por onde nós andarmos. E aqui fala que não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbítero. Amém? Não desprezes o dom que há em ti. Aquele dom, aquela profecia que você recebeu, não desprezes. Amém? Ore para que flua em suas vidas. Seja para o louvor, seja para a oração, seja para a pregação, seja para a intercessão. Porque a intercessão, irmãos, é
é um dom maravilhoso. É onde move os céus e ninguém vê que você fez. Mas a gente faz, não é para o homem, é para Deus. Amém? Não pense que intercessão, porque você está lá no seu quarto, quietinha, no seu canto, orando, que você é inferior àquele que prega, ou àquele que fala em profecia. Não. A intercessão é um dom maravilhoso. Amém? Então, os jovens, como Timóteo, como Paulo falou para Timóteo, né? Para ele guardar o bom depósito. Amém? Então, assim, vocês têm que guardar o bom depósito. As orações, as profecias. Porque vocês vão ter muitos caminhos ainda para que as profecias sejam cumpridas em vossas vidas. Não pense que não vai chegar o dia, porque chega. Chega. Irmãos, quando eu recebi a profecia, como a irmã Aline orou e Deus usou ela, eu recebi essa profecia, irmãos, tem 25 anos. 25 anos. Que eu ia ser um instrumento do Senhor. Amém? Quando começou o meu ministério, era de intercessão. É ainda, né? Mas naquela época ainda era mais. Porque minhas meninas eram pequenas e era mais difícil para mim ir à igreja. Então o Senhor me usou muito em intercessão. Quando eu comecei a ajudar na obra, foi de libertação. Era orar para os enfermos, jejumar, ir para o monte, porque quem faz libertação paga um preço muito alto, irmãos. É fácil a gente chegar na filhinha, irmã, ora por mim. Irmãos, aquela irmã, para que ela esteja apta a orar, a colocar as mãos sobre a sua cabeça, te abençoar, ela jejuou, ela orou, ela foi para o monte, tá? Sofreu retaliações, porque as lutas vêm, irmãos, e é assim, ó. É igual eu falei, parece que está pegando batata quente. Se joga para lá e joga para lá, é desse jeito. Então, irmãos, nós temos o quê? Está orando para esses irmãos que orem para nós. Que vem o quê? Dar força para que eles possam vencer as lutas, para que eles possam ser cada dia mais aptos, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que ser aptos para toda obra. Se o Senhor chamou para você fazer uma obra, irmãos, o Senhor vai capacitar. O Senhor vai te dar capacidade. Porque a capacidade vem do alto. Aí você tem que fazer o quê? O seu esforço. Se você quer pregar, você tem que ler a palavra. Se a gente não lê a palavra, que conhecimento que você vai trazer? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que você leu. Como é que ele vai fazer você lembrar daquilo que você não leu? Não tem como. Então, se você leu a palavra, o Espírito Santo traz a revelação. Amém? E aí, o que acontece, irmãos? Agora eu quero trazer uma palavra. Por que devemos ser fiel? E o que ganhamos com a fidelidade? Né? Vamos ver lá em Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, por que nós devemos ser fiel, irmãos? Até a morte? Para nós ganharmos a nossa coroa.
Porque toda a tribulação que nós passamos aqui, irmãos, tudo isso é para que nós o quê? Depois da nossa morte, nós vamos morrer uma vez só. Porque aquele que não serve a Deus vai ter duas mortes. Vai ser julgado e vai ser lançado lá no fogo, lá no enxofre, que esse fogo nunca se apagará. Né? Mas nós iremos o quê? Morar e reinar, aleluia, com o nosso rei. Glória a Deus. E Jesus vai entregar um dia o reinado para Deus. Porque ele vai reinar 1000 anos. Né? Mas depois que ele reinar 1000 anos, ele vai entregar. Aí nós vamos reinar o quê? Com Deus. Glória a Deus. Então nós temos que ser fiel para isso, irmãos. É bom a gente ter bens materiais, é bom a gente realização de sonhos, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. É igual o Paulo falou, tudo é como esterco. Como esterco. Porque quando a gente ora e chora nos pés do Senhor, para que Deus venha dar alguma vitória que você está pedindo, e você alcança, aquilo ali é como um esterco para a sua vida espiritual. Você tem mais fé, você tem mais força de lutar, você tem a motivação de estar continuando a caminhar junto com o Senhor. E é uma caminhada árdua, porque a palavra do Senhor fala que o caminho é estreito, apertado, né? Ele não é largo nem espaçoso. E o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós nunca podemos perder o nosso ânimo. Por isso que nós devemos, irmãos, estar orando um pelo outro. Quando você vê um irmão desanimado, ora por ele, dá uma palavra que venha refrigerar a sua alma, uma palavra que venha alimentar, para que ela possa se levantar e continuar a jornada. Porque não é todos os dias que a gente está alegre, não, irmãos. Tem dia que a gente está abatido. Tem dia que a gente está no pó. Mas o Senhor nos levanta. Amém? Aí eu quero que a gente leia também em Salmos 89. Quando nós somos fiel a Deus, em contrapartida, Deus é um forte aliado. Amém? Você não está sozinha. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! A palavra do Senhor fala assim. Oh, glórias, aleluia! Ora labacheiras ericantuita lamalaias. Oh, glória a Deus! Turicantuitas de mistérios. Ora labacheiras, turicantuitas, Senhor. Ora labacheiras, irmãos, eu estou vendo anjos. Anjos dericantuitas ao nosso derredor. Oh, glória a Deus! Senhor, obrigado, ó Pai, por essa visão. O Senhor colocou anjos, irmãos. Anjos ao nosso derredor. Aleluia! Ele que nos guarda. Quando você está achando que está só, fala, Senhor, tenha misericórdia. Envia um anjo. Como Daniel, naquela oração, ele achava que a oração dele não tinha subido. Porque o inimigo quer que a gente pense dessa forma. Quer que a gente pense que o Senhor não é fiel a nós. Porque muitas vezes você recebe uma palavra de profecia, e a palavra às vezes não se cumpriu porque não era tempo. E você acha que Deus não é fiel a você. Você começa a blasfemar. Você começa a murmurar. Aí o que acontece? Você volta lá para o final da fila. Aí o Senhor tem que começar todo o trabalho novamente na sua vida. Irmãos, não precipiteis em abrir a vossa boca. A nossa boca, irmãos, a gente tem que pedir freio para o Senhor. Freio. Freio mesmo.
É muito melhor você ser calada do que você ser uma pessoa conversadeira e fala palavras, nossa, que joga-se no vento assim, ó, e não serve para nada. Sei muitas vezes que você lança palavra para amaldiçoar também, né? Então é melhor a gente o quê? Calar. Nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. Então vamos ouvir mais e falar menos. Quando a gente ouve, irmãos, e fala menos, você fica meditando naquela palavra que a pessoa está falando. E o Espírito Santo trabalha na sua vida. Não é para você julgar a pessoa nem condená-la. Mas é para o seu crescimento. Senhor, eu não posso fazer dessa forma. Não é saudável, não é dessa maneira. Entendeu? Não é para você apontar para o seu irmão. Mas é o quê? Para crescimento próprio nosso. E aí que a gente faz? Senhor, guarde aquela vida. Aquela vida está falando o Senhor, mas nem sabe o que fala. Né? Mostra para ela que ela está errada. Põe um guarda, põe sentinelas, a palavra do Senhor fala. Põe sentinelas, Senhor, nos meus lábios. Põe guardas. A palavra do Senhor fala assim. Então vamos ler lá em Salmos 89. Aleluia. Porque o Senhor nosso Deus é um forte aliado. Aleluia. Salmo 89, 20. Aleluia. Achei a Davi, meu servo, como meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Viu, irmãos? Como você tem um aliado quando você é fiel? O Senhor unge a sua cabeça com óleo. Oh, glória! Ele nos prepara para guerrear. Se você está na guerra, meu irmão, minha irmã, você não está só. O Senhor está com você. Glória a Deus. Ele unge a nossa cabeça. Ele refrigera a nossa alma. Ele coloca a espada em nossas mãos, que é a palavra, porque a gente guerreia com a palavra, como Jesus guerreou ali, naquele deserto. Ele venceu aquele deserto, foi com a palavra, não foi com a força humana, mas foi com a palavra. Guerreou com o espírito maligno, o espírito do bem. Esta foi a guerra e venceu o bem. Amém? Venceu Deus. Oh, glória a Deus. Nós temos que crer, irmãos, que Deus está conosco. Não adianta só falar. Por isso que vem as provas, para que nós experimentemos a benignidade, a bondade do Senhor para conosco. O compromisso dele para conosco. Por isso que temos as lutas. Porque tudo que é muito bom, irmãos, logo você esquece. Então, de vez em quando, o Senhor dá aquele aperto, para que você possa lembrar do Senhor. E quão grande o Senhor faz nas nossas vidas. Irmãos, hoje eu contemplei a minha mesa. Oh, glória a Deus. Quanto eu orei e profetizei na minha casa, sobre a minha mesa. Eu passava as mãos e falava, Senhor, eu quero ver minhas filhas, os meus genros sentados nessa mesa, e eu preparando o almoço, Senhor. Irmãos, é coisa tão simples. Mas o Senhor sabe quanto eu desejava aquilo. E eu pude contemplar.
Glória a Deus. Teve um genro meu que não foi, porque era o aniversário da avó dele. E eu falei com ele. Ele falou assim, mas a Carol não avisou? Não, ela ainda não chegou aqui, não. Eu falei para ele assim, ó, eu fiz o quiabo com abóbora, que você gosta. Então, como você não veio, eu vou mandá-la levar. Irmãos, é coisa tão simples. Mas é coisa que dá tanto prazer a uma mãe. Uma mãe que ama a família. Porque o Senhor ama a família. Você tem que amar, irmãos. Estar reunidos na mesa. Como Jesus estava ali com seus discípulos ceando. Gente, repartindo pão. É maravilhoso. Você está junto na mesa com seus irmãos, com seus filhos, né? Seja seus netos, seus genros, sua nora. É algo precioso, irmãos. É algo que engrandece o Senhor. E eu tive uma experiência muito dolorida com minha filha, a Patrícia. Essa menina, ela é uma joia para o Senhor. E o inimigo tentava de toda maneira destruir a vida da minha filha. Irmãos, é um preço que você paga para tirar a sua filha, o fruto do seu ventre, das mãos do diabo. É um preço muito alto, irmãos. Preço de oração, de lágrimas, de noites mal dormidas. Mas aí vem a vitória. E a fidelidade, irmãos, a palavra do Senhor me falou sobre fidelidade por causa da minha vida. Porque, irmãos, a minha vida, nada é fácil. Nada é fácil. Então, se a gente não for fiel, não ter fidelidade, não ter fé, você deixa o caminho e desiste e perde a bênção. A minha vida foi toda desta forma. Desde a minha infância. E eu falei assim, e eu falava, como Jó falava. Oh, Senhor, aquilo que eu mais temia sobreveio à minha filha. Porque eu sofri muito. E minha filha teve anorexia. Minha filha quase morreu. Minha filha chegou a pesar 37 quilos. E eu naquele monte, lá no Morro do Mendanha, orava ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu quero uma prova, Senhor, de que o Senhor curou a minha filha. E a minha filha estava na casa do tio dela. E eu liguei e falei, Senhor, se ela falasse assim, eu sei que o Senhor a visitou. E aconteceu, irmão. Ela falou aquilo que eu tinha colocado no meu coração. E a partir daquele dia, ela começou a comer. E o Senhor apaziguou aquele período. Mas veio novamente. Foi umas 3 vezes, irmãos. E, irmãos, é uma doença. E na ignorância das pessoas, porque isso já tem o quê? Uns 15 anos. Na ignorância das pessoas, as pessoas falam, ela está endemoniada. Então você tem que ter o discernimento, irmãos. Porque se eu fosse por esse caminho, só por esse caminho, minha filha tinha morrido. Porque o Senhor deu um livramento. Mas depois Ele me deu uma estratégia. Uma estratégia humana. Porque o Senhor constituiu médicos. E deu sabedoria para os médicos. E eu fui na peregrinação procurar um médico. E os médicos eram ignorantes contra essa doença. Eu não sei se vocês lembram, quando aquela modelo lá na Inglaterra morreu de anorexia, há muitos anos atrás. Foi naquela época que a minha filha apresentou essa doença. Foi depois que a Isha foi sendo mais conhecida. Hoje tem até programas que falam sobre essa doença.
esse transtorno alimentar, né, com ansiedade. E o Senhor me deu a estratégia. E a minha filha foi aos poucos, irmãos, não é rápido. Às vezes caía, mas aí a gente sempre na oração também, né, para Deus abençoar os remédios, porque a gente vai ao médico, irmão, você não pode confiar no médico, não. Ele passa o remédio, você tem que estar orando para abençoar aquele remédio e orar para Deus abençoar um médico certo. Porque tem N médicos por aí, irmãos. Até você encontrar aquele certo, é isso aqui, ó. Isso aqui. E Deus curou minha filha. Mas há 8 anos atrás, nós fomos à praia e começou a surgir umas manchas nela. E eu achei que fosse alergia do sol. E com uma semana que a gente voltou da praia, irmãos, da cabeça à ponta dos pés. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre psoríase. Só que a dela não coçava. Mas vermelhinho, irmãos, parecia uma lepra. E Deus estava tão forte na vida da minha filha, que nessa época a minha filha estava fazendo academia, ela ia desta forma para a academia. Aí as pessoas olhavam assim, porque é uma coisa ruim de se olhar. E ela falava assim, não, não se preocupe, isso aqui não pega. Isso aqui é psoríase, mas Deus vai me curar. E ela continuava. E foi. E eu fui para o monte. Joelho no chão. Senhor, mais uma vez estou aqui pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida da minha filha. Senhor, tem misericórdia. Repreende esse mal. E eu levava garrafas de água PET, o Senhor me deu estratégia. Porque Deus dá estratégia também. E eu levava a água, ficava ali no monte, orando, jejuando, buscando a cura da minha filha. E eu levava esta água e o Senhor falava, agora manda ela tomar o banho. E assim Deus foi fazendo a obra. Deus curou a minha filha. Limpou. Teve que usar alguns medicamentos? Teve. Teve que usar algumas intervenções humanas? Teve. Deus abençoou que mandou um médico muito conceituado da família Anuar. Não sei se vocês conhecem. Eles que criaram aquela pomada para vitiligo. E ele passou a medicação para aumentar a imunidade dela. Porque ela tinha sofrido uma dor de garganta na viagem. E a infecção de garganta pode desenvolver essa doença. E ali ela tomou remédio para pessoas que quando passavam por transplante, para aumentar a imunidade. Eu pegava lá no Juarez Barbosa. Aí Deus foi limpando aos poucos. E um dia, alguém lá da academia falou para ela, falou, isso aqui tudo vai sumir. Ele falou, só se você passar a gilete e arrancar sua pele. Você vê, irmãos, tanto que é cruel as pessoas. As pessoas são cruéis. E aí, Deus a curou, ficou algumas no seio dela. Vermelhinho. Aí um dia a gente passando na porta, vimos lá, carboxoterapia para psoríase. Nós fomos. E Deus acabou de fazer a obra. Irmãos, a minha filha ficou com a pele limpinha. A irmã viu ela no casamento, o irmão foi, né? Limpinha. O Senhor restaurou toda a beleza da pele da minha filha. O Senhor fez a obra. Por isso, irmãos, que eu sirvo a esse Deus. Por isso que eu sou fiel, porque eu sei que eu tenho um aliado que vai lutar por mim. Que vai lutar por você. Não desista. Não desista. Não retroceda. Porque se você retroceder,
você vai ter que começar tudo novamente. Olha para frente, olha para Jesus, porque Ele vai te dar a vitória. Estou terminando, viu, irmãos? Agora, eu quero ler aqui em Salmo 89, de 30 a 37. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos seus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, e não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. A lua era testemunha lá no céu fiel, com as palavras que ele tinha de compromisso com a geração de Davi. Deus é tão fiel, irmãos, que mesmo que você quebra, o que ele faz? Ó, vem o açoite. Mas você açoite quem você ama. Você corrige quem você ama. Por isso que Deus faz isso, porque Ele ama você. Amém? Ele quer isso, para que você viva. Engraçado, não é para a morte, mas para que você viva. Não é para a perdição, é para o ganho. Amém? E não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Deus está falando aqui, ó, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Como, às vezes, a gente não é fiel ao que sai as palavras dos nossos lábios. Às vezes, um compromisso que você faz com o seu irmão, não, irmão, eu vou lá na sua casa, tá bom? Às vezes, fala por falar, não fala por falar, não, irmãos. Não seja tolo, não. A palavra do Senhor fala, que é aquilo que a gente fala, foi brincadeira, até isso Deus não agrada, sabia? Lá em Provérbios fala. Eu fiz, foi brincadeira. Fala uma coisa, estou brincando, viu? A gente tem que tomar cuidado, principalmente jovem. Jovem gosta muito de brincar assim, né? Fala alguma coisa assim, mas é brincadeira, viu? Deus não se agrada disso, sabia? Às vezes, meu esposo fazia compromisso com minhas meninas quando era pequena. Irmãos e criança, não esquece, não. Criança cobra. Às vezes, falava assim, amanhã eu vou te levar no clube. Aí caía aquele pé d'água. Minha filha, mas como eu vou te levar no clube, está chovendo. Mas a criança não entende isso. Você falou para ela que ia levar no clube. Eu digo que a gente ia para aquele Itanhangá, porque hoje não está bom não, mas na época que minhas filhas eram crianças, lá era muito bom. Ficava roxinha, mas estava lá. Falei assim, está vendo? Você tem que saber conversar. Olha, minha filha, se o tempo estiver bom, eu vou te levar. Né? Então, irmãos, essa palavra eu quero deixar com a igreja. Fidelidade. Eu gostaria que vocês cantassem, tá? Eu vou passar o microfone para a pastora e preste bem atenção. Vamos adorar o Senhor com essa canção sobre a fidelidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos estar ofertando, dizimando na casa do Senhor, com alegria no coração. Amém? Tua fidelidade